O valor dos seus triglicérides diz muito sobre a sua saúde. Eu sou o Dr. Moser Susgran, cardiologista, e no vídeo de hoje vou explicar tudo o que você sempre quis saber sobre os triglicérides, dizendo para que servem os triglicérides, por que será que você deve se preocupar com os triglicérides, qual a diferença entre colesterol e triglicérides, qual o valor ideal em adultos e em crianças, será que a gente precisa de jejum para coletar? O que faz aumentar os triglicérides? O que você deve fazer para controlar os triglicérides e quando você vai precisar de remédio? Então acompanhe esse vídeo até o final que vocês vão adorar tudo que eu vou falar hoje. O aumento dos triglicérides é mais comum do que vocês imaginam. E nos Estados Unidos, cerca de 1 a cada 3 adultos tem níveis acima da meta, que é acima de 150. Muita gente só fica preocupada com os níveis da pressão arterial, da glicose no sangue, do LDL colesterol, que é o colesterol ruim, e acaba se esquecendo de cuidar dos triglicérides. Os triglicérides altos, eles costumam acontecer em pacientes que têm outros fatores de risco para doença cardíaca, como obesidade, síndrome metabólica, aquele conjunto de alterações por um excesso de gordura no abdômen, pacientes que têm pressão alta, pacientes que têm o colesterol elevado de muito tempo, que têm diabetes, então pacientes que já têm outras doenças metabólicas. Então, além dessas doenças aumentarem o risco cardíaco, o triglicérides junto com essa doença vai aumentar mais ainda o risco desses pacientes. Então, basicamente, quanto maior os triglicérides, maiores os riscos de um paciente desenvolver infarto, AVC, gordura no fígado, insuficiência cardíaca, arritmias. Mas calma, pessoal, a gente precisa dos triglicérides. A gente só não quer que eles estejam muito altos, tudo bem? Então, para começar, para que servem os triglicérides? Os triglicérides, eles são a forma mais comum de gordura na nossa corrente sanguínea. Basicamente, os triglicérides, eles são uma fonte de energia para o nosso metabolismo. Então, o nosso corpo, ele vai produzir os triglicérides, mas também absorver eles da alimentação. Quando a gente consome muita bebida alcoólica, alimentos ricos em carboidratos, ricos em açúcares e gorduras, o nosso corpo vai metabolizar esses alimentos, principalmente através do fígado, e vai produzir os triglicérides. Portanto, quando a gente come calorias em excesso, mais do que a gente precisaria, o nosso corpo ele vai armazenar essas calorias em triglicérides, colocando esses triglicérides dentro das células de gordura, que são o maior estoque de energia do nosso corpo. Então, quando você precisar de energia entre as refeições, em jejuns prolongados, em exercícios intensos, a gente vai ter hormônio que vai agir liberando esses triglicérides para dar energia para o nosso metabolismo, entenderam? E por que a gente deve se preocupar então com os triglicérides se o Moser está falando que eles são uma fonte de energia? Porque os triglicérides altos, eles contribuem para a aterosclerose, aquela formação de placa de gordura dentro das artérias, o que vai aumentar o risco de AVC, de infarto. Eles também aumentam o risco de acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática. E valores acima de 500, 1000 podem causar e aumentar muito o risco de pancreatite. E qual que é a diferença entre colesterol e triglicérides? Os triglicerídeos, eles são as principais gorduras do nosso organismo e são uma importantíssima fonte de armazenamento de energia. Já o colesterol é usado para construir todas as células do nosso corpo. Ele vai ter um papel importantíssimo na digestão através da bile, na produção de vários hormônios, como hormônios sexuais, vitamina D. O fígado ele vai empacotar esse colesterol juntamente com os triglicerídeos em proteínas chamadas de lipoproteínas, como o LDL, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar do LDL, que é aquele colesterol ruim. Então essa é a diferença entre os dois. E qual que é o valor ideal em adultos e em crianças? Em adultos, os triglicérides acima de 150 no exame feito em jejum já é considerado elevado. Se o paciente fez esse exame fora do jejum, acima de 175 já é considerado elevado. Em crianças entre 0 e 9 anos, acima de 75 já é elevado. Em crianças entre 10 e 19 anos, acima de 90 já é considerado elevado. E é importante vocês saberem, níveis acima de 500, 1000 são considerados muito elevados e a gente fica muito preocupado, a gente tem que tratar rapidamente esses pacientes. E Moser, é preciso de jejum para coletar? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Patologia, flexibilizaram essa relação do tempo de jejum para a gente coletar o perfil de colesterol, de HDL, de LDL, de triglicérides. As 12 horas de jejum, que muita gente sempre recomendou, já não são mais obrigatórias.
Os laboratórios, então, eles podem fazer esse exame de colesterol mesmo se o paciente não tiver de jejum. Mas é importante, o médico que está te pedindo que vai te dizer se você precisa ou não de jejum. Se um paciente tem o colesterol já muito alterado, os triglicéridos muito alterados, muito provavelmente o seu médico vai pedir para você fazer algum tempo de jejum. Em algumas situações em que o paciente tem só os triglicéridos muito altos, a gente vai pedir sim que o paciente faça jejum aí de 10, 12 horas para a gente ter mais tranquilidade na avaliação dos valores depois. Mas, gente, cada caso é um, então converse com o seu médico quando ele te pedir esse exame de colesterol. Pessoal, queria interromper para pedir a gentileza que se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu faço sempre com muito carinho, quero ajudar vocês a aprenderem mais, a se protegerem, quero salvar vidas com educação e saúde, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem vai gostar de aprender sobre o assunto, contem para as pessoas sobre esses vídeos, que isso me ajuda muito. E obrigado aí por me acompanharem. E continuando, pessoal, e o que faz aumentar os triglicéridos? Algumas doenças, medicamentos, genética, hábitos de vida podem aumentar os triglicéridos. Como, por exemplo, o aumento da circunferência do abdômen, obesidade, excesso de gordura corporal, tabagismo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, diabetes e pré-diabetes, doenças do fígado, doenças dos rins, o HIV, hipotireoidismo, que são baixos níveis do hormônio da tireoide, história familiar de colesterol elevado, a menopausa, uma alimentação rica em gorduras, açúcares, carboidratos. E a gente não pode esquecer do sedentarismo, que aumenta muito o triglicéridos e o exercício ajuda a reduzir muito os triglicéridos. Às vezes, os triglicéridos altos são um efeito colateral de alguns remédios, como anticoncepcionais orais, hormônios como testosterona, alguns remédios para pressão alta como beta-bloqueadores e diuréticos, que são duas classes específicas, alguns remédios para HIV, corticoides. Pessoal, não significa que se você usa algum desses remédios e tem triglicéridos elevados, você tem que parar esses remédios. Muitas vezes os seus triglicéridos estão elevados por outras questões que não os remédios. E o que você pode fazer para controlar? 1. Controlar a alimentação. As calorias extras que você come não são usadas, elas são convertidas em triglicerídeos armazenadas como gordura. Então reduzir as calorias, ou melhor, comer as calorias ideais para você, vai reduzir os triglicéridos. 2. Reduzir gordura corporal. Uma redução de 5 a 10% só no seu peso vai ajudar a reduzir os triglicéridos em cerca de 20%. 3. A qualidade da alimentação. Então reduza carboidratos simples, como açúcar e alimentos feitos com farinha branca. Escolha alimentos integrais, escolha gorduras mais saudáveis, elimine gordura trans, troque a gordura saturada encontrada em carnes por gordura mais saudável encontrada nas plantas, como azeite de oliva, óleo de canola. Em vez de carne vermelha em excesso, experimente colocar na alimentação peixes ricos em ácidos graxos ômega 3, como a sardinha, o salmão, e evite alimentos ricos em gorduras hidrogenadas. Número 4. Faça atividade física. Mozart, aeróbico como corrida, natação, bicicleta ou exercício de musculação? Os dois. Façam os dois tipos de exercício que vai ajudar no seu colesterol. Número 5. Controle a quantidade de álcool que você bebe. O álcool é rico em calorias, rico em açúcares e vai aumentar os seus triglicéridos. Então, em conjunto, se o paciente realizar uma mudança no estilo de vida, mudar tudo isso que eu falei, ajustar todas essas questões, ele pode reduzir o colesterol, triglicéridos até pela metade. Então, por favor, lembrem disso, é muito importante, às vezes até mais importante que remédio. E sobre remédio? Se as mudanças no estilo de vida não forem suficientes, ou se o paciente não conseguir mudar o estilo de vida e tiver ainda os triglicéridos muito altos, pode ser necessário alguns remédios. E a gente pode usar as estatinas, que são as mais comuns para o colesterol, os fibratos, que eles são mais direcionados aos triglicéridos, ômega 3, niacina. Mas pessoal, antes de usar algum remédio, converse com o seu médico, entenda se você precisa de fato de remédio, se você não consegue mais mudar mesmo sua alimentação, seus hábitos de vida, controlar peso, fazer exercício físico, combinado? Então cuidem de triglicéridos, saibam o valor de triglicéridos, de vocês, seus familiares, dos filhos. E se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessas informações, por favor, inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, ativem o sininho para os novos vídeos, compartilhem esse vídeo com quem precisa controlar os triglicéridos, para quem gosta desses conhecimentos
e assista esse vídeo aqui no finalzinho que eu dou dica de como controlar o triglicérides sem medicação. Até a próxima, pessoal!